Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: as três passagens: nascer, morrer e voltar. A busca já começou. Ensinamentos, Ministração, palavra profética, novas pregações. Grave sua mensagem. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado somente a Ele. Exalte a Deus, e Ele te concederá muitas bênçãos em vida e depois a vida eterna. Ministração, pregações. Aleluia, glórias a Deus. Vamos lá, o que nos interessa ao tema de mensagem, que é as três passagens: nascer, morrer e voltar. E nós vamos ler aqui em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 9. O título diz: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. O tema é as três passagens: nascer, morrer e voltar. E a Bíblia é lida aqui agora em Isaías 6, do versículo 1 ao 9, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, e eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu sétimo séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com duas voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamavam, e a casa se enchia de fumaça. E então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou minha boca e disse: eis que isto te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada de ti, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E então disse ele: vai e diz a este povo, vai e diz a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Novas pregações, ministração, palavra profética. A busca já começou. Aleluia, glórias a Deus. Entenda, a busca já começou. Ou você busca a Deus agora, ou então você vai perder a oportunidade de entrar na história junto com a gente. Todos os dias, várias vezes por dia, o Senhor tem se manifestado de diversas maneiras, para que você possa entender, para que eu possa entender, que os nossos dias são contados sobre a face da terra. Nós não vamos viver para sempre. Nós não vamos viver eternamente. Temos que cair na real concernente a isso.
A realidade da vida para todos os seres humanos é exaltar a Deus que fez o céu e a terra e depois passar desta vida para outra, voltar para onde nós temos que sempre ir, com o propósito pensando que estamos aqui, mas nós vamos para o céu de glória. Mas entenda que não existe só o céu, existe o inferno, mas Deus não fez o inferno para o homem e nem para a mulher. Agora o homem e a mulher vai para lá porque escolhe os seus próprios caminhos. Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher entre servir a Ele ou servir ao seu inimigo. Sabe quem é o inimigo de Deus? O inimigo de Deus não é o homem, mas é Satanás. Mas o homem, por ouvir Satanás, acaba se tornando inimigo de Deus. A Bíblia diz concernente a isso, lá em Tiago, se não me falha a memória, que diz assim, que todo aquele que quiser ser amigo do mundo, pode se constituir inimigo de Deus. Vamos ao que nos interessa, que é o tema de mensagem de hoje, que é as 3 passagens: nascer, morrer e voltar. Primeiramente, para que um homem ou uma mulher nasça, depende de um casal. Depende de um homem e uma mulher para que um filho nasça, quer dizer. Então, entendendo que após essa comunhão de ajuntamento, sendo dentro da direção e da permissão de Deus, eu entendo que assim nasce mais um sobre a face da terra. E este que nasce não é para nascer para dizer mais um vivenciou sobre a face da terra. Não, Deus não quer que você nasça para ser mais um, mas Deus quer que você venha a este mundo com um pensamento que veio para fazer a diferença, veio para exaltar a Deus, veio para glorificar a Ele, ganhar almas, pregar o Evangelho, ser diferente, voltar a ser espiritual, para poder voltar para o céu de glória. Quando Deus fez a pergunta para Jó, assim: Jó, onde tu estava, Jó, quando eu criei tudo? Isso já me diz tudo. Aonde nós estávamos, irmão? Vamos tirar para mim. Aonde eu estava quando Deus começou a criando todas as coisas? A Bíblia diz que Deus criou os céus e as terras, criou os seres humanos, criou os animais, criou tudo que há sobre a face da terra. A Bíblia diz que Ele criou as estrelas, a Bíblia diz que Ele criou os anjos. Tudo é criação de Deus. Então somente eu pergunto para você nessa tarde: aonde você estava quando Deus criou todas as coisas? A Bíblia diz que Deus não criou Satanás. A Bíblia diz que Deus criou um anjo de luz que em sua perfeição andava em pedras aprofiava. Entenda uma coisa: Satanás, por tentar uma grande investida contra Deus, a Bíblia diz que ele era conhecido como Lúcifer. Quer dizer, ele era conhecido como Lúcifer, aquele que era cheio de luz. Entenda uma coisa, eu quero dizer para você: o mal hoje existe porque primeiramente ele acabou se existindo, porque Deus não criou o mal por si próprio. A Bíblia diz que começou lá em cima, começou lá nos céus, não na terra. Mas após Satanás sendo lançado lá de cima, lá para baixo, aqui para baixo, ele era mais astuto. Quer dizer, veio cheio de astúcia para cima da mulher, para cima da criação de Deus. Entenda que Deus criou Adão e Eva e era para ele ser perfeito, mas pela desobediência da mulher e também ter feito o homem pecar através do fruto proibido e através da serpente que deixou Satanás, creio eu, não diz a Bíblia, deixou Satanás incorporar no seu corpo e veio assim enganar a mulher. Entenda, a cobrança veio para todos e Deus só cobra e quem está envolvido no ato de erro. Aleluia, glórias a Deus. Mas não houve diferença. No início a cobrança veio para todos, e nesse tempo presente a cobrança também virá, porque Deus confia em nossas mãos a pregação do Evangelho, a fazer o nome de Deus conhecido, exaltar somente a Ele. Mas eu entendo que tem que ter, primeiramente, vir de mim, primeiramente tem que nascer daqui de dentro, aquela vontade de exaltar a Deus, não por força
força e nem por violência, mas pelo Espírito. Eu não posso vir adorar a Deus, não é só porque Deus vai me dar a salvação, mas eu tenho que adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez por mim. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós estamos vindo para a casa do Senhor por interesse, nós não vamos permanecer muito tempo. Agora, quando nós vamos para a casa do Senhor em gratidão por aquilo que Deus fez pela gente, por aquilo que Deus fez por nós, então somente nós vamos permanecer, nós vamos prosperar, Deus vai nos abençoar, Deus será conosco até a consumação dos séculos. Mas o mundo, irmão, aparentemente oferece tantas coisas boas, né? Ilude a tanta gente. Satanás, uma certa vez, chegou para uma pessoa sobre a face da terra. Essa pessoa ainda está viva ainda, está dando testemunho, andando por aí testemunhando. Satanás chegou para essa pessoa e disse assim: eu conduzo o homem à fantasia, o iludo e mato, mas antes de eu levar para o inferno eu lembro. Então entenda, ou você vai agora, ou então vai perder uma das grandes oportunidades de estar registrado no céu de glória aquilo que você fez para Deus. O que você faz pelo mundo, isso não te segue, mas o que você faz para Deus, em Apocalipse está escrito: após partir dessa vida para outra, as suas obras o seguirão. Aleluia, glórias a Deus. Vamos à leitura da palavra de Deus, que diz assim. O título diz: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Isaías, ele não era evangélico. Isaías nem crente não era. Ele veio do mundo para uma conversão para Deus. Ele veio a entender que de repente os seus olhos se abriram e ele viu o Rei da Glória. E ele afirmou em si próprio, dizendo: eis que vejo. Para que você entenda, ele disse assim em sua palavra: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Naquela hora ele tinha visto o Senhor dos exércitos. Naquela hora ele tinha visto a Deus. Então entenda, ele ficou desesperado. Por causa de quê? Por causa que ele era um homem impuro. Ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Então somente quando como ele tinha um chamado de Deus, quando ele era também separado por Deus para exercer um grande chamado, o Senhor na mesma hora desceu um anjo dos céus, desceu um serafim com uma tenaz, tocou em seus lábios e ele foi purificado, e a sua impureza foi passada dele para frente, e ele ficou puro e sã, que foi assim cumprir a obra do Senhor. Ele entendeu em sua vida que ele tinha 3 passagens. Primeiro, ele nasceu. Aí ele entendeu que após o seu nascimento, tempo depois, ele tinha um chamado com Deus. E após ele entender o seu chamado, Deus começou a dar revelações a ele. E numa dessas revelações os seus olhos se abriram. E ele ainda estava impuro quando os seus olhos se abriu. E a Bíblia diz que quando ele olhou para os céus, ele ficou desesperado. Que ele por si próprio, ele falava: eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios também. E os meus olhos viu o Senhor dos exércitos. Eu vou perecer. Deus olhou do céu: tu não vai não, meu filho. Não vai perecer não. Imediatamente o anjo tocou com uma tenaz em sua boca e ele foi purificado. Entenda, para você entender no linguajar popular dos nossos tempos, eles xingavam, falavam palavrão, faziam o que não devia. E Deus naquela hora revelou tudo e purificou a ele. E ele se arrependeu dos seus atos de erro. Assim é a nossa vida.
temos que entender que nós estamos em aperfeiçoamento. Não existe super crente, não existe super santo, existe separados. A Bíblia diz que você tem que se separar. A Bíblia diz que você tem que ser diferente. A Bíblia diz que você não pode andar com pessoas que não querem nada com Deus. Para que você entenda, se uma pessoa xinga palavrão, se a pessoa quer andar de qualquer maneira e quer viver com uma vida de mau testemunho, se afaste. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E não venha com essa desculpa dizendo: como que eu vou converter se eu não andar com eles? Pregue para eles. Mas se eles não quiserem, saia de perto, senão vai te contaminar. Porque quando a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, vai corromper o teu bom costume. Você vai começar a fazer o que eles estão fazendo. Então seja diferente. Ande num caminho reto. A Bíblia diz aqui no versículo 1 dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquimo enchia o templo. Aleluia, glórias a Deus. Este homem começou a ver a glória do Senhor. O Senhor começou a revelar para ele. Ele entendeu que um dia ele ia partir, mas naquela hora, ele pensou que ia ser naquela hora que ele ia padecer. Mas Deus chegou para ele, e não é a hora, não é agora. Eu ainda tenho algo para fazer contigo. Então entenda, primeiramente dentro do tema de mensagem, que é as 3 passagens: nascer, morrer e voltar. A Bíblia diz que foi no ano em que o rei Uzias morreu. Ele se foi. O dia dele se foi. O de Isaías continuou em seu tempo, em sua época. E Deus tão somente cumpriu o chamado na vida de Isaías. E Isaías começou a pregoar após o Senhor purificar toda a sua iniquidade. Porque quem nos purifica é Deus. Quem nos liberta é a palavra. Se você não gosta de ouvir a palavra de Deus, você nunca vai ser liberto. Você sempre vai andar daqui para lá, de lá para cá, e nunca vai receber a libertação. E tem mais uma: você vai ser sempre manipulado pelo homem e nunca vai ser direcionado por Deus. Porque quando você é liberto, quando você tem conhecimento da palavra, ninguém te engana. Lá em 1 João já diz: vós tendes a unção dos santos e não há quem vos engane. Então entenda, você tem que meditar na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Quantas e quantas vezes, irmão, até no início de caminhada cristã, eu ouvia falar até concernente da mulher. A mulher não podia exercer nada. Mas observando a Bíblia, irmão, Já começou. aleluia, glórias a Deus. A busca já começou, é só você se despertar. Então entenda, as mulheres também têm uma participação muito grande na obra de Deus. Se não são elas orando no círculo de oração, se não são elas também buscando ao Senhor pelas nossas vidas. Quando a Bíblia diz que mulher sábia edifica a sua casa, é uma pura verdade. O mesmo direito que o homem tem, a mulher também tem. Para isso Deus tirou do lado, não tirou de baixo dos pés do homem e nem da cabeça para ser acima. Não tirou nem para ser nem para baixo, nem para ser acima do homem, mas para andar do lado, em conformidade. Observando a palavra do Senhor, tem o mesmo direito. O homem que desvalorizava não era Deus. Ah, mas após o conhecimento chegar, irmão, aí pronto, aí vem libertação para todos. A Bíblia diz que nos últimos tempos toda a terra se encherá da palavra de Deus. Quantas e quantas vezes eu escuto até alguns falar que não precisa tanto meditar na palavra, medite só no Novo Testamento. Essas pessoas não querem que você descubra a verdade. Essas pessoas não querem que você medite no que está escrito na palavra do Senhor. Jesus Cristo advertiu dizendo: quer aprender bem? Aprenda com Jesus. Quer aprender? Vai ver a vida de Jesus.
Você que gosta de ficar vendo muito a vida dos outros, vai ver a vida de Jesus que você nunca vai se desviar. Nunca vai se desviar. Porque Jesus não teve falha nenhuma. Nenhuma! Nem quando ele derrubou tudo no templo, que os homens estavam fazendo a casa do Senhor de comércio. Assim está em muitos lugares nos nossos tempos atuais. Tem alguns lugares aí que a casa do Senhor já virou comércio. Entenda, Jesus Cristo quando derrubou tudo e disse: a minha casa será chamada casa de oração, casa de buscar a Deus, casa de exaltar ao Senhor. Jesus Cristo não pecou quando fez aquilo. Ele não tinha falha. Ele era infalível. Nunca teve falha nenhuma, desde a sua infância até o dia que ele partiu dessa vida para outra. Entendemos que nós temos o nosso nascimento. Para nascer, você recebe uma certidão de nascimento para comprovar que você nasceu no hospital tal. E após você crescer, aí você vai da sua idade já bem adiantada, você vai tirar a sua identidade. Completou a sua idade, você serve o exército. Depois de que serviu o exército, aí você vai exercer várias funções, tanto material e, se for crente, também espiritual. E após isso tudo, chega a idade vidoura, se aposenta para a lei dos homens, mas não na lei de Deus, porque na lei de Deus diz que o vosso descanso não é aqui. E após você acontecer isso tudo, já está na idade. A Bíblia diz que aqueles que passam da idade de 50 anos, de 60, é só enfado e canseira. E após acontecer isso tudo, aí passa desta vida para outra, morre, aí volta para se encontrar com o Criador. Nascer, morrer e voltar. Então entendemos que esse tempo determinado por Deus, dado a todos nós, a todos os seres humanos, no termo popular para você, é nos seres humanos nos modos geral, em todos os países dos 4 cantos do mundo. Quando Jesus Cristo falou assim: ide, pregai o evangelho nos 4 cantos do mundo. Então entenda, são para todos. É o tempo determinado de vida que Deus dá a cada um. Isaías já estava compreendendo isso. Ele já estava entendendo o seu chamado. Que ainda ele mesmo impuro, o Senhor estava dando revelação para ele. Quando ele viu o problema da situação que ia acontecer com ele, quando ele imaginou que ia perecer, aí desceu um anjo do céu e purificou os lábios dele. Porque ele mesmo confirmou, dizendo que ele era um homem que habitava no meio de um povo de impuros lábios, e também tinha os impuros lábios também. Deus purificou ele. Para quê? Para ficar passeando por aí? Para descansar? Para que Deus purificou Isaías? Aí ele responde lá embaixo. Aí ele responde assim, dizendo: e depois disso ouvi a voz do Senhor que me dizia. E Deus falou assim para ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantas pessoas, irmão, que são purificadas por Deus, Deus a purifica, perdoa os seus pecados, lhe dá dons, é uma pessoa excelente para ser usado grandemente na obra de Deus, foi parada pelos homens. 2 tipos de pessoas que eu conheço. Primeira, a que é parada pelos homens, e a outra que é parada por ela mesma, porque não quer fazer mesmo, aí já aproveita o gancho e já fica lá. Entenda, o tempo está voando, os seus cabelos já estão ficando branco. E o que você tem preparado para Deus? O Senhor está gritando dos altos céus, dizendo para você: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? É que se apresenta para Deus dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas grande é o preço, né? Ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer pagar o preço. É luta, tribulação, vento, perseguição, calúnia. Tudo aquilo que você imaginar vai acontecer. Não é fácil servir a Deus, mas também não é impossível estar do lado dele. Porque todos aqueles que estão do lado de Deus, Jesus Cristo falou:
Alegrai-vos e exaltai-o, porque é grande o vosso galardão nos céus. É grande o vosso galardão. Quando alguém vos persegue, quando alguém vos maldize, quando alguém levanta qualquer tipo de questão que você não está envolvido e você tem ciência da sua inocência, pode preparar que grandemente você vai ser galardoado por Deus. Eu entendo que tem pessoas, irmão, que nem faz e nem deixa quem quer fazer. É tipo assim: eu não vou fazer, tem quem faça para mim. Aí entenda, não está nem mais fazendo, está perdendo com Deus, não está ganhando, está perdendo com Deus. Observando a palavra do Senhor, essas pessoas vão ficar para trás. Deus a limpou, as perdoou os seus pecados, lhe deu dons, mas não quer exercer mais, não quer fazer. Tem a oportunidade de fazer e não faz. Aí essas coisas que a gente vê, que o tempo está passando e ela vai ficar para trás. Primeiramente, nós nascemos para quê? Para que nós viemos a este mundo? Aí tem aqueles que se perguntam assim: para que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Primeiramente, Deus permitiu você nascer para exaltar a Ele. Mas Satanás mudou todos os teus caminhos. Satanás mudou todos os propósitos que Deus tinha em sua vida e botou os propósitos dele. Satanás se apresentou para você dizendo: tudo isto eu te darei, mas tem o seguinte: venha ser meu cavalo, tá? É assim que ele chama. Pergunta aí a qualquer catigonzeiro da vida aí. Pergunta aí a qualquer bruxo ou a qualquer macumbeiro o que eles são de Satanás. Eles não vão falar que são filhos, mas eles vão afirmar: nós somos cavalo. Vai ele montar nas nossas costas e bater na gente, nos humilhar. Porque eu nunca vi, irmão, uma pessoa dessa espécie ser bem sucessivamente de saúde. Tem sempre problema. Mas os filhos de Deus não. Pergunta para o crente aí o que ele é de Deus. Sou filho de Deus, sou ovelha, estou na direita com o Senhor, estou salvo, não vou queimar no inferno, mas eu vou morar no céu de glória. O Senhor fez isso por mim e pode fazer isso também por você. É só aceitar a Jesus Cristo. Aí tem pessoas que pensam que Deus é cego, faz um monte de coisa e acha que Deus não está vendo. Deus está vendo. A Bíblia diz que os olhos dele é como chama de fogo, e está sobre toda a terra, sobre o justo e sobre o injusto. Mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a morte dos seus santos. Deus fica alegre quando parte um salvo desta vida para outra, mas ele fica triste quando a pessoa parte sem salvação e vai para o inferno. Porque a intenção de Deus é que todos se salvem, mas nem todos querem a salvação. Muitos querem andar nos seus próprios caminhos. Muitos querem andar nos seus próprios pensamentos. Irmão, pare para meditar agora. Quantos parentes teus já partiu? O meu já partiu um monte. Já partiu meu pai, já partiu uns parentes de longe, do norte, outros de São Paulo. Está partindo dessa vida para outra. Agora, se foi salvo ou não, só cabe a Deus. Mas entenda, em vida a gente pode saber. Se está com Cristo, é céus. Se está sem Jesus, é inferno. Entenda, a salvação é algo oportuno, que Deus dá para todos que assim ouvem a sua voz. Isaías sabia concernente a isso. Para isso Deus tão somente o purificou, e do mesmo jeito que Deus o purificou, veio a palavra imediata para ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, vendo que Deus estava dando revelação, tinha acabado de lhe purificar os seus pecados, tinha lhe consagrado. Na mesma hora ele se apresentou: Senhor, eis-me aqui,
envia-me a mim, Deus. Se o Senhor fica alegre com isso, eu quero te fazer alegre, pregando o Evangelho e anunciando o seu reino. Aleluia, glórias a Deus. Mas quantas pessoas têm entristecido a Deus? Deus tem contado com essas pessoas da evangelização, elas não vão. Deus tem contado com essas pessoas a pregação, elas não vão. Deus tem contado com essas pessoas irem à igreja e elas não vão. Se você não prega, você pode contribuir com quem prega. Se você não vai, você pode contribuir com quem vai. Se você não pode, você pode contribuir com quem pode. Mas não impeça a obra de Deus. Porque o dia que você continuar impedindo e o dia que você ainda permanecer impedindo, o Senhor Deus, que fez o céu e a terra, vai passar por cima. Porque operando Deus, quem impedirá? Aleluia, glórias a Deus. Só tem uma obra que eu vejo, irmão, que ninguém pode impedir. É a obra de Deus. A obra de Satanás tu até pode impedir. Sabe como? Botando Deus na frente. Pode se levantar um inferno todinho para tentar te parar, mas como Deus dos exércitos está na tua frente, vai passar por cima de Satanás e por todos aqueles que tentarem parar a obra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Quantos profetas, até nesta época atual, foram escolhidos por Deus e consagrado para profeta, e tem dado para trás, não tem mais exercido a sua função, e Deus tem confiado aquilo que os anjos queriam vir fazer. Entenda, um anjo celestial, um anjo, aquele que nos guarda, queria vir pregar, queria vir anunciar. Está escrito na Bíblia. Mas Deus falou: não, você não, anjo. É minha filha, meu filho. Se as crianças não quiserem, os adolescentes pregam. Se os adolescentes não quiserem, o jovem prega. Se os jovens não quiserem, os adultos pregam. Se os adultos não quiserem, os anciões pregam. Se os anciões não quiserem, os sacerdotes pregam. Se os sacerdotes não quiserem, os pastores pregam. Se os pastores não quiserem, os bispos pregam. Se os bispos não quiserem, a jumenta prega. Se a jumenta não quiser, as pedras vão clamar. Se ninguém quiser, alguém vai ter que falar. Mas a minha palavra vai ser anunciada e toda a terra se encherá do conhecimento para a libertação de todos os povos. Alguém vai ter que falar. Alguém vai ter que soar a palavra da verdade, que é a palavra que liberta. No tempo oportuno, Deus sempre levantou alguém para falar. Entendemos que nessas três passagens da vida, nascer, morrer e voltar é uma pura verdade. Ninguém fica para a semente. Um homem sem Deus, ele não vive, ele vegeta. Porque o único jeito de um homem viver ou uma mulher viver é vivendo a palavra de Deus, sendo diferente, sendo espiritual, para voltar para os céus. Eu mesmo não sei de onde que eu vim. Eu sei que eu nasci de pai e mãe, mas aonde eu estava quando o Senhor criou todas as coisas? Aonde você estava quando Deus criou todas as coisas? Hein? Você já parou para meditar nisso? Os cientistas dizem que o esperma se encontra com o óvulo e assim nasce o ser humano. Mas e aí? Aonde você estava? Aonde eu estava? Só tem um, irmão, que tem a explicação. Dois, quer dizer. Não, um só. Que é Jesus Cristo. Ele veio dos céus e através de milagre nasceu por Maria. Esse veio. E nós? Nós somos parte do cumprimento do exército de Deus que Deus está formando lá nos céus. Lendo
da Bíblia eu entendi. A Bíblia diz que quando Satanás foi expulso lá de cima, ele foi expulso com a terça parte dos anjos de Deus. Então uma parte dos céus ficou incompleta. E quem é que vai ocupar essa parte? Hein? É você, é eu. Somos nós que servimos ao Deus que fez o céu e a terra. Mas a intenção de Deus é que todos os seres humanos venham a preencher essa parte. Para isso Deus está deixando a história do andamento com mais nascimento de seres humanos. Entendemos que nascemos para exaltar a Ele, a este Deus que não é fruto da mente de cada cristão, mas é aquilo que nós sentimos, o Espírito de Deus dentro de nós. Ele que nos revela, Ele que nos enche e que preenche todo o vazio do homem e da mulher e nos mostra o endereço para os céus. Entenda, se você quiser ir conosco, você vai, mas se você não quiser, você vai perecer no inferno. Se você quiser ir conosco lá para cima, aceite a Jesus Cristo. Conserta a tua vida, entra num caminho reto com Deus, larga todo o caminho de pecado errado, senão eu só tenho uma coisa a te dizer: você vai queimar no fogo do inferno e depois vai querer oportunidade e não vai ter mais. Eu não estou te julgando, mas eu estou trazendo para você uma pura realidade que Deus tem para todos os seres humanos. Nascer, morrer e voltar é uma pura realidade. Nós nascemos, depois vem a idade. Tem gente que nem está chegando a ficar idoso, já está morrendo novo. Conheço alguns jovens por aí que tiveram um infarto, morreram novo. Se estava preparado ou não, não sei, mas que partiram. Então entenda, quando a Bíblia diz: prepara-te para se encontrar com o Senhor, teu Deus, é uma pura verdade. Temos que estar preparado e pronto para a hora em que o Senhor nos chamar para voltar para a glória e estar perto de Deus. Para isso Deus já começou implantando o seu reino aqui na terra. Primeiramente era reino dos céus, segundo, reino das trevas. Deus falou: vamos desempatar esse negócio, porque vai ser reino dos céus, reino das trevas e reino na terra. Só que vai ser o meu reino implantado nessa terra e nós vamos destruir o trono de Satanás através do nome do sangue de Jesus. Desempatou, porque Deus não gosta de empate. Jesus Cristo falou: o reino de Deus está entre vós. É só entrar. Como entrar? Aceita Jesus, larga o caminho de pouca vergonha, entra na direita com Deus para poder morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Quando o Senhor nos tirou lá do mundo, foi para isso. Não foi para passar um tempo na igreja, não foi para ter uma carteirinha de membro, para dizer: eu sou da igreja tal. Deus nos purificou, arrancou o nosso cabelo grande, nosso brinco da orelha, perdoou os nossos pecados. Foi para isso, para pregar o evangelho, dar testemunho, ser diferente e fazer o nome de Deus conhecido. Aleluia, glórias a Deus. Agora você tem que perseverar, porque se você não perseverar pela tua vida, eu não vou poder perseverar não. Eu estou fazendo a minha parte. Agora faça a tua. Faça a tua. Agora fica inventando um monte de coisa por aí, por isso está inventando pro teu lado. Quando o nosso amigo lá, o evangelista Robson, dizia: não invente para que não vente, é uma pura verdade. Ficar inventando um monte de coisa por aí para a tua vida, tu nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas na hora que você começar a andar na verdade, João 8,32,
conhecereis a verdade vos libertará. Você vai ser liberto, você vai andar em novidade de vida, você vai ser diferente, você vai ministrar uma palavra e todo o inferno vai ter que sair da frente. Deus vai passar contigo e vai te dar vitória. Entenda, você vai nascer tanto como ser humano em novidade de vida. Não vai ser mais um ser humano comum, mas vai ser um ser humano espiritual e sobrenatural, entendendo das coisas de Deus, das coisas do Espírito, para fazer a vontade do Altíssimo. Aleluia, glórias a Deus. Então entenda, Deus tem chamado na vida de cada um de nós. Só basta a gente querer exercer esse chamado. Só isso. Só. Coisa simples. O único problema é que primeiramente a gente vê as lutas, não vê a bênção que está depois das lutas. Porque enquanto ficarmos enxergando luta e tribulação, a gente não vamos ver o que está mais além, o que o Senhor tem preparado para nós. Jeremias 33:3 que diz: anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você não sabe nem conhece, e vai passar a conhecer. Então é isso, o que o Senhor só pede é que você se entregue para Ele de espírito e verdade. Este é o tema de mensagem de hoje, as 3 passagens: nascer, morrer e voltar. Ou você acha que você vai viver para semente? Um dia tu vai morrer, um dia eu vou morrer. Vai lá, fazer uma sominha hoje lá no cemitério, dá um pulinho lá rapidinho. Você vai chegar lá, você não vai ver o coveiro batendo pandeiro, tomando um refrigerante lá alegre. Vai ver todo dia, várias vezes por dia, ele enterrando alguém. Termina de enterrar um, aparece outro, e de novo, aí não tem jeito, aí aparece outro. Todos os dias tá lá assim. Vai lá no berçário, pergunta quantas crianças acabou de nascer, o berçário onde nasce criança. Aí vai falar, todos os dias, várias vezes por dia, acaba de nascer uma criança, nem descansa, já outro para nascer. É assim a vida do ser humano: nasce, morre, nasce. Tá sempre assim. E a história vai passando, uma geração vem, outra geração vai, e continua dando andamento. Deus continua sendo Deus. Agora você sem Deus não é nada. Para ser alguma coisa tem que ter Deus na vida. Entenda que desde o início do princípio da criação, Deus e Satanás, eles continuam sempre existindo. É você que tem que escolher, eu que tenho que escolher. Eu não posso te enganar, não posso te dizer mentira para você. Os dois sempre existem. Estão sempre aí existentes. Satanás para tribular a vida do homem e da mulher e para destruir. Jesus Cristo falou que ele veio para matar, roubar e destruir. Deus para dar a paz e para botar Satanás para correr e para ficar sempre do lado do homem, para que o inimigo não venha lhe encostar. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem, aqueles que temem a Deus, os livra e os guarda do mal. Mas os apóstolos avisaram dizendo: vigiai e orai, porque o vosso adversário Satanás anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Vigie! Aleluia, glórias a Deus. Nós perecemos, nós vamos perecer um dia, mas pereça sabendo que um dia também Daniel deixou escrito: uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Em qual lado você quer estar? É você quem escolhe, não sou eu. Deus dá livre-arbítrio ao homem para que venha escolher. Satanás desde os princípios conhece todas as táticas. Deus desde o princípio conhece toda a obra de Satanás e as táticas. Ele quer desarmar o teu inimigo, que é Satanás, e quer desarmar todo o laço. Mas só cabe você aceitar a Deus, para que o Deus desse século que anda vos cegando, venha Deus entrar na tua vida e botar o Deus desse século para cair por terra em nome de Jesus. Mas o único meio dele cair por terra é você aceitar Jesus, deixar Deus habitar no teu lar, através de louvor, porque Deus só habita lá se tiver louvor. Se não tiver adoração no teu lar, ele nem vai habitar, nem lá não vai.
Nem lá não vai. Não vai mesmo. Salmo 22, versículo 3 diz que Deus habita entre os louvores. Agora vamos para o exemplo básico. Deus habita entre os louvores. Se Deus que é Deus, para dar exemplo, para habitar entre os louvores, Jesus Cristo também, o Espírito Santo também, os anjos nem se fala. Se o Criador está dando exemplo e só habita entre os louvores, todos que são parte da criação de Deus, que são seres celestiais, eles também só habitam entre os louvores. Bota louvor aí, e a comitiva dos céus vai fazer uma visita. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Cuidado com essas músicas que você coloca no seu lar. Cuidado com essas músicas que você coloca aí no seu comércio, porque você está atraindo demônio para aí. Você está atraindo espírito maligno. Quer atrair os anjos para aí? Quer atrair Deus para aí? Quer que Deus habita aí? Bota louvor aí! Aleluia, glórias a Deus, glórias ao Senhor. Isso é uma pura verdade. Isso eu nunca fui ensinado. Eu tive que observar a palavra do Senhor, principalmente agora nesses tempos atuais, que agora não tem mais nada a ver. Agora está podendo tudo, irmão. Já não é nem mais uma avenida asfaltada, quer dizer, já não é nem mais porta estreita, é uma avenida asfaltada, onde vai toda pouca vergonha junto. Mas entenda, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Vigie com a tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Quer ensinamento melhor? Quer entrar na verdade? Quer andar na verdade? Medite na palavra de Deus e os céus vai se abrir para você. Aleluia, glórias a Deus. Exalte ao Deus que fez o céu e a terra, e você vai fazer a diferença. Entenda, Deus quer habitar na sua vida, Deus quer habitar no seu lar, quer habitar em todo o teu viver, mas tão somente você tem que se entregar para Ele e deixar Ele fazer a obra em sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Essas são as palavras sinceras dentro deste tema de mensagem, que é as 3 passagens: nascer, morrer e voltar. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais Ele vai fazer. Isaías, em seu tempo, entendeu que era escolhido e consagrado para profeta. E você, neste tempo, também é escolhido e consagrado para uma grande obra na mão de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais Ele vai fazer em tua vida. Ainda que muitos digam que não, que você não pode, não tem capacidade, Deus é quem capacita, e é Ele que faz a obra em nossa vida. Entrega-se para Ele, e você vai ver quão grande obra Ele vai fazer em sua vida, e você vai entender que verdadeiramente você tem um chamado com Deus.